Olá, meus irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, o nosso tempo de aprender um pouquinho mais a respeito da revelação do Senhor. E a gente está estudando o livro de Lucas, que tem revelado realmente os planos de Cristo. Nós nos encontramos no capítulo 20, onde aqui Jesus tem se deparado com os líderes judeus e tem falado abertamente o propósito da sua vinda e o que era o reino de Deus. E por causa disso ele se deparava com eles, brigava às vezes assim, porque eles conheciam a verdade e estavam querendo se afastar dela, ou estavam afastados, né? O fato é que Jesus, com esses embates que ele tinha com eles, traz lições importantes para a nossa vida. E agora a gente vai ver uma situação onde eles queriam, de alguma maneira, arrumar, né, uma culpa, né, ou jogar alguma sentença sobre Jesus. Armaram uma cilada para ele, para realmente o acusar de alguma coisa. E para a gente entender melhor do que eu quero falar sobre o poder de Deus, né, em ser sábio, né, e a sabedoria que vem do céu, a gente vai ler lá em Lucas capítulo 20, a partir do versículo 19. Jesus já tinha falado de uma maneira bem dura com os fariseus nos versículos anteriores, e eles ficaram sentidos com aquilo. E olha só o que acontece agora a partir do versículo 19. Os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali. Porém, tinha medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazer perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes teriam uma desculpa para prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravadas nela? São do imperador, respondeu ele. Então Jesus disse: Dê ao imperador o que é do imperador, e dê a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados e admirados com a resposta dele. A gente vê aqui a sabedoria de Jesus para se livrar dessa situação. A gente sabe que a parábola que Jesus contou foi sobre os lavradores maus, né? Que ele fala ali que aqueles lavradores eram os líderes religiosos e os profetas vinham com uma mensagem, homens de Deus, e eles eram mortos, e por fim o filho, que seria Jesus. Eles entenderam que que Jesus estava falando deles, e por isso criaram essa situação. E por que essa situação é tão complicada? Porque se Jesus diz que a moeda não era para se pagar a Roma os impostos, Jesus estava declarando abertamente que o povo judeu tinha que submeter a Roma. E Jesus ia sofrer a consequência disso, porque Roma estava dominando o povo judeu. E se ele falasse que não tinha que pagar nada para esse povo, para os romanos, ele seria preso por ser um criminoso, por estar desobedecendo a lei romana. Eles queriam botar ele numa situação bem complicada. Uma situação colocava Jesus contra o povo e a outra botava contra a lei ali, contra o Império Romano. E Jesus saiu de uma maneira fantástica. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que isso tem a ver com a gente? Primeiro, a gente tem que aprender a ser sábio com as palavras. Já falei isso uma vez e repito. Às vezes a gente é colocado em situações delicadas para se responder de maneira óbvia ou clara, mas isso aí vai trazer mais complicação.
nós temos que responder com sabedoria. Para não ofender as pessoas. Outra, para não criar problemas contra nós mesmos. Mas a situação toda é fazer a pergunta certa: o que é de Deus e o que é do homem? Para falar a verdade, o que é que pertence ao homem? Nada. Nós viemos do pó e o pó vão voltar. Tudo pertence a Deus. O que é para dar para Deus? Tudo é para se dar ao Senhor. Agora a gente tem que ser sábio, irmãos, a lidar com as artimanhas do inimigo, que aqui mostra bem claramente isso, que anda realmente buscando destruir a tua vida, argumentando contra a tua vida, argumentando contra a tua fé. Agora você não pode cair nessas discussões bobas. Mas nem sempre a gente consegue ser sábio como Jesus, mas a gente pode estar buscando a sabedoria do céu numa vida diária de oração. E quando você é sábio, você melhora em tudo a sua vida. No seu relacionamento em casa, com esposa, com marido, você vai saber dar a resposta certa no tempo certo. Mas para fazer isso você tem que desenvolver uma vida de oração, uma vida com Deus. Por quê? Porque assim você vai ter paciência, domínio próprio, mansidão. E essas coisas não criam confusão. E a gente, às vezes, pela nossa natureza humana, a gente quer responder de maneira carnal, na hora, no momento, e aí pode trazer complicação. E como é que a gente se segura? Na mão do Senhor, com a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Seja sábio. Entenda que a gente vive numa batalha entre o mundo, as trevas e a nossa própria natureza humana. E a gente tem que estar alimentando a nossa natureza espiritual para conseguir vencer. E como é que você tem alimentado a tua natureza espiritual? Não é apenas acreditando nas coisas, é estudando, é orando, é buscando, é ouvindo. Enche a mente com tudo que é bom, perfeito, agradável e decente. É o que diz lá em Filipenses 4:8. Quanto mais a gente se alimenta das coisas de Deus, mais sabedoria nós vamos ter nos momentos de embate. Mas vai ter horas que parece que não vai ter saída, mas Deus dá uma saída. Agora cuidado, irmão, para tu não ser uma pessoa que causa dor, sofrimento, problemas na vida de outras pessoas. Mas eu estou certo. Pode tu estar até certo, mas isso aí que tu estás causando não está produzindo bênção. Seja sábio. E a sabedoria com amor faz a diferença. A pergunta que tu tem que fazer para si mesmo é quando tu responde a alguém a respeito do céu, tu responde por quê? Para provar para aquela pessoa que tu está certo? Ou vai responder para que aquela vida seja transformada? Pense nisso. Outra questão é evangelismo. A gente fala muito dessa palavra. Qual é o desejo teu? Levar as pessoas para congregar contigo, ou estar na igreja? Ou levar as pessoas para ter uma compreensão clara de quem é Jesus, de quem é Deus e o jeito que Ele quer que a gente viva? Porque a gente acaba convidando as pessoas apenas para caminharmos na mesma igreja, que é bom também, transforma a vida. Mas o que salva uma vida é a fé em Jesus. O que transforma realmente um casamento, a tua vida, a tua família, é a fé em Cristo. É o jeito que Ele quer que tu viva. E a consequência disso, claro, vai ser caminhar junto com outros irmãos. E esses irmãos nem sempre vão ser perfeitos, pelo contrário. Às vezes as dificuldades de outros irmãos vai te ajudar a desenvolver mais paciência, fé, confiança em Deus, misericórdia. Mas que isso nos ajuda a crescer, ajuda. E igual aquele tempo de Jesus, ainda hoje, existe gente armando para nos derrubar, procurando ver apenas a nossa falha. E acima de tudo, fica denunciando, fica anunciando os teus erros. E o teu erro às vezes é real mesmo. Mas confie na misericórdia de Deus. Eu erro bastante, mas Deus tem me ajudado a melhorar um dia de cada vez. Mas eu não me calo diante do Senhor
e da missão que Ele me deu de anunciar a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite para você entrar na nossa página, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso projeto, tá? Entra ali no Reflexões para a Vida e se inscreva também no nosso canal no YouTube para estar recebendo diariamente as nossas mensagens, tá? E ajude a proclamar o reino, né? Levando a mensagem de Deus para outras pessoas. Crie, vá à luta, irmão, mas anuncie que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nos ajuda a divulgar também o nosso trabalho, tá bom? Porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Irmãos, também pensando nisso, a gente está precisando novamente de mais Bíblias, porque a gente distribuiu muitas Bíblias e a gente continua fazendo isso. E os nossos recursos são limitados. Nós somos uma igreja pequena, mas a gente está tentando, na medida do possível, levar a palavra de Deus para todas as famílias. E o que é a palavra de Deus para nós é bem claro, é a Bíblia, a palavra de Deus. E por isso, se você desejar nos ajudar, né, se puder nos ajudar, seria bem-vindo. Queremos comprar mais uma caixa de Bíblia para distribuir para as pessoas. Tem gente que pediu pelo programa de rádio, a gente mandou, tá? E outros a gente foi entregar em mãos para os moradores de ruas, e assim vai. Pessoas que visitam a nossa igreja. Porque, irmãos, se a gente não fizer isso, não é só falando que vai resolver. É levar algo que realmente faz diferença. E se você quiser ser um parceiro conosco, nos ajudando nesse projeto, por favor, entre em contato, dê uma oferta. A gente está querendo arrecadar pelo menos quem puder ajudar com R$5 já ajuda, que cada Bíblia vai custar isso. Uma Bíblia, ela muda a vida de uma pessoa. Eu sei disso. Se a pessoa lê e crê naquilo, milagres vão acontecer. Então tente entrar em contato com a gente, né? Pense nisso com carinho, não é só mais dinheiro. Se puder comprar, já compre a Bíblia, tá? A questão é a palavra de Deus. Se você tem para doar, tá aí um monte de Bíblia parado na tua casa, por favor, isso também pode te ajudar. A questão é que tem gente que precisa, tá bom? Pense nisso com amor e ore por esse projeto, tá bom? A gente vai passar agora para um tempo de oração. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela sabedoria de Jesus, Senhor. Mas, Deus, hoje eu quero pedir em especial, Pai, por esse projeto das Bíblias, Senhor. Toca no coração de irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, Pai, para contribuir, para comprarmos mais Bíblias, Senhor. Ou eles mesmos comprar essas Bíblias, Senhor. E distribuir também, Pai. Mas vamos, Senhor, opera o milagre, Senhor, para que a gente possa arrecadar muitas Bíblias, Senhor, que a gente possa ajudar muitas famílias a estar recebendo a palavra de Deus. Obrigado por aqueles que têm contribuído, por aqueles que têm ajudado, Senhor. Tem sido fantástico, Pai. Eu só tenho que te agradecer, Senhor. E de novo venho aqui aclamar a Ti, Senhor, junto com meus irmãos que estão me ouvindo agora, para o Senhor levantar mais pessoas com esse desejo, com essa vontade, Pai. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.